Olá pessoal, começar mais uma aula nossa de ciências, né? E hoje a gente vai falar sobre as usinas geradoras de eletricidade, né? Especificamente agora energia elétrica, né? Por que que eu coloquei umas aspas aqui na palavra geradoras, né? Porque se a gente fosse olhar o conceito científico, né? Um conceito mais técnico, mais físico, o termo correto não poderia ser geradora, né? Teria que ser transformadora. Por quê? Porque eu estou pegando uma forma de energia e estou transformando ela em eletricidade, em energia elétrica, né? Popularmente a gente chama de geradores de energia, né? Ou usinas geradoras de energia, que produzem, entre aspas, a energia. Mas só para deixar claro que a gente já estudou as leis, a lei de conservação da matéria e a lei de conservação da energia. Então, eu não posso criar e nem posso destruir a energia. Eu posso apenas transformar uma forma de energia em outra. E é isso que a gente vai ver. As usinas que transformam os diferentes tipos de energia em energia elétrica, tá? Quais são essas formas, essas usinas que a gente tem? Eu destaquei aqui principalmente a usina hidrelétrica, né? As termoelétricas, termonucleares, a energia eólica e a energia solar, né? A gente também tem aí as geotérmicas, tem as maremotriz, né? Usinas de biomassa, então a gente tem algumas outras. Eu destaquei aqui as principais, né? Todas elas, a hidrelétrica, termoelétrica, termonuclear e eólica, têm um funcionamento muito semelhante, tá? A única que tem um funcionamento exclusivo aqui é a energia solar. Todas as outras têm basicamente o mesmo sistema de funcionar, né? Lá na hidrelétrica, a força das águas movimenta uma turbina, que movimenta um gerador que produz energia elétrica. Lá na termoelétrica, o calor gerado pela queima de um combustível, madeira, carvão, bagaço de cana, aquece a água que vira vapor, esse vapor sob pressão gera a turbina, que movimenta o gerador, produz energia elétrica. A termonuclear da mesma maneira, só que aqui o vapor d'água ele é produzido a partir do aquecimento das reações nucleares que tem no reator, né, que essas reações geram muito calor, que aquece a água, que ela vira vapor, né, sob pressão, movimenta as turbinas, movimenta o gerador, produz energia elétrica. Na energia eólica, da mesma forma, na energia eólica, eu tenho a força do vento que movimenta grandes hélices, essas hélices movimentam turbinas, que movimentam o gerador, que produz energia elétrica. Então, vocês perceberam que aqui nesses 4 casos aqui, todas elas têm em comum a turbina e o gerador. Então, todas elas têm uma turbina que recebe a força do movimento e movimenta o gerador e produz energia elétrica. A diferença é que aqui na hidrelétrica, o que faz a energia, que faz a turbina movimentar é a força das águas. Aqui é o vapor d'água, que é originado pela queima de um combustível, que seja até óleo diesel, existe caldeiras a óleo diesel, né? Muitas fábricas têm carvão, madeira, bagaço de cana. E aqui na termonuclear, o que faz a turbina movimentar também é o vapor d'água, só que ele é originado pela fissão nuclear, né, por reações nucleares. E na energia eólica, o que faz essa turbina movimentar é a força dos ventos. A energia solar se difere de todas elas. Por quê? Porque elas são constituídas por células fotovoltaicas, né? Popularmente a gente chama de painel solar. Esse painel solar, ele recebe a luz do sol, né? Ele converte essa energia luminosa nas suas placas, né, em energia elétrica. Então ele tem um conversor, esse conversor vai produzir corrente contínua, esse conversor vai transformar ela em corrente alternada, que pode ser utilizada em casa. Então a energia solar, ela se difere totalmente, né, totalmente entre aspas, porque ela também produz energia elétrica, mas ela se difere de todas as outras, tá? Aqui também eu não coloquei no nosso exemplo, mas a gente tem as geotérmicas, né, que utilizam o calor natural da Terra, né? Então regiões que têm pontos vulcânicos ativos ainda, eles utilizam esse calor para aquecer a água e o mesmo processo. Vira vapor, movimenta a turbina, gera energia, né? Tem as maremotrizes, que são feitas no mar, em região que tem muita onda, então eles colocam espécies de pás, vamos dizer assim, no mar, e o movimento ondulatório do mar movimenta essas placas, que faz movimentar um gerador que produz também energia elétrica, né?
Então, todas que se diferem é energia solar. Como que acontece a transformação da energia em uma hidrelétrica? Tá? Eu vou simbolizar aqui, vou mostrar uma hidrelétrica no meu desenho perfeito, mas essa transformação acontece em todas. Tá? Então, primeiramente, na onde que começa esse processo? Esse processo ele começa aqui, ó. Então aqui eu tenho a represa, né, o reservatório de água. Aqui eu tenho uma barragem, né? Geralmente os reservatórios de água eles são muito grandes, né? Obviamente depende do potencial da usina hidrelétrica. Mas geralmente esses reservatórios de água eles são muito grandes. Eles têm aí milhares de quilômetros quadrados, né? Na nossa região aqui, a mais popular que a gente tem é o Serra da Mesa, que ela abrange aí grandes cidades, né? Várias cidades, né? O reservatório é tão grande que em várias cidades dá para você ver ele. Tem a barragem aqui, né? Que vai fazer o represamento da água. Tem um duto aqui por onde a água passa. Aqui eu tenho a turbina que recebe a força da água, certo? Essa turbina, aqui o meu quadradinho está simbolizando o gerador. Essa turbina é ligada ao gerador que vai fazer a transformação da energia cinética em elétrica. E aqui eu tenho o transformador, que ele vai aumentar a tensão para ser bombeado, para ser distribuído pelas linhas de transmissão. E aqui eu tenho a saída da água, que depois ela vai seguir o seu fluxo normal, tá? Quais são os tipos de transformação que acontece aqui? Então, primeiramente, aqui vamos supor que esse reservatório aqui está fechado, a água não está saindo. Toda a energia elétrica, ela está aqui, ó, está no reservatório. Ah, mas tem energia elétrica na água? Não energia elétrica, mas nesse caso aqui, ó, eu tenho energia, eu vou chamar de potencial gravitacional. Então, quando a água está parada aqui, ela tem energia potencial gravitacional. Toda essa energia que a água tem, eu quero produzir energia elétrica através dela, tá? Uma importância, tem a ver a quantidade de água aqui e a altura da coluna d'água? Tem muito a ver. Quanto maior a coluna d'água aqui, quanto mais cheio o reservatório tá, mais energia potencial ele tem. E quanto maior a massa de água, ou seja, quanto maior o reservatório, mais energia potencial ele tem. A energia potencial gravitacional, ela depende da altura, certo? E depende da massa. Então, nesse caso, quanto maior a massa de água, maior o reservatório, quanto mais cheio ele tiver, maior o potencial gravitacional, mais energia elétrica ele vai gerar. Então, nesse primeiro momento, eu só tenho energia potencial gravitacional. Então, agora a gente vai começar a produzir energia elétrica. Então, eu vou abrir esse duto aqui, a água vai começar a percorrer aqui. Quando a água começa a percorrer, ela estava inicialmente aqui parada, agora ela está em movimento. Quando a água exerce um movimento aqui, ó, esse movimento, a energia está se transformando em energia cinética. Vou simbolizar aqui que é a energia cinética da água, tá? Então, o que aconteceu? Abri essa comporta, né? A energia potencial da água começou a se movimentar. Então, a energia potencial da água, potencial gravitacional, se transformou em energia cinética, porque ela está se movimentando. Então, essa energia cinética aqui, ela vai fazer movimentar a turbina. Então, agora eu converti energia potencial em energia cinética da água, porque a água está movimentando. Posteriormente, essa energia cinética da água, ela vai transformar em energia cinética da turbina. Porque a água vai passar pela turbina, certo? E vai fazer ela movimentar. Então, a energia potencial da água se transformou em energia cinética quando ela começou a movimentar. E essa energia cinética da água movimentou a turbina. Então, agora eu tenho energia cinética aqui na turbina. Essa turbina, ela é ligada a um gerador de energia. E esse quadradinho aqui está simbolizando o nosso gerador de energia. Quando esse gerador se movimenta, um gerador ele se assemelha muito ao motor, tá, pessoal? Então, assim, um motor também pode ser um gerador. Pode porque tem algumas condições. Então, quando essa turbina movimenta também o gerador, aí eu já estou convertendo energia cinética em energia elétrica. Aqui eu tenho o nosso processo de geração de energia. Então, só relembrando,
A água, quando ela está lá no seu reservatório, ela tem energia potencial gravitacional. Quando essa água começa a percorrer esse duto aqui, essa energia potencial da água vai se transformar em energia cinética. Por quê? Porque ela está movimentando. Quando ela passa pela turbina, ela faz a turbina movimentar. Ela continua tendo energia cinética, só que nesse caso agora eu vou falar que é a energia cinética da turbina. Essa turbina, ela é ligada a um gerador de energia. Então, quando ela movimenta o gerador, a energia cinética da turbina vai se transformar em energia elétrica, tá? Aqui a gente tem energia elétrica que a gente utiliza em casa. Não necessariamente da mesma forma, tá? Primeiro ela passa por um transformador, aumenta muito a tensão para percorrer as linhas de transmissão e assim para ser distribuída na nossa residência. O mesmo processo, entre aspas, né, acontece nas termoelétricas na energia eólica. A diferença é que aqui na hidrelétrica o que faz a turbina movimentar é a força da água em movimento, a energia cinética, né, que foi transformada a partir da energia potencial. Já lá na termoelétrica, não, eu tenho energia química que está lá no combustível, vamos supor que é lenha. Essa energia química entra em combustão, aquece a água, se transforma em energia térmica, né, no momento da combustão, passa esse calor para a água, que transforma em energia térmica da água, a água vai virar vapor, vai ficar sob pressão, e essa pressão vai movimentar a turbina, então eu já tenho energia cinética e depois o processo é a mesma coisa.